Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, nesta ação que irei fazer diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, para todo espocado pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão
do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai, eu não sou nada, nada. Deus é tudo, tudo, tudo. Pai, amo-te, adoro-te, bendigo-te. Amém. Fiat. Partilha do Kairos, volume 19, trecho 48, 18 de agosto de 1926. Jesus anima aqueles que devem empreender a publicação dos escritos sobre a Santíssima Vontade de Deus. Luísa se encontrava fora dela e ela estava muito angustiada, muito preocupada por essas publicações que deveriam ser feitas. Luísa, enquanto rezava, ela se encontrava fora dela, rezava para quem ia fazer essas publicações. E também via, da onde ela estava, ela via o pai, reverendo Santo Aníbal de França, que cuidaria da publicação dos escritos sobre a Santíssima Vontade de Deus. E alguém que poderia fazer isso, essas publicações, tinha um amor verdadeiro. Ele acreditava nos escritos. E Luísa rezou por ele. Ela via o padre Santo Aníbal, que deveria ocupar-se da publicação dos escritos sobre a divina vontade, com Nosso Senhor próximo dela, olhando junto dela, e Jesus estava ali para dar a ele, Santo Aníbal, a capacidade de compreender os escritos, para poder passar certo, correto, dando para ele luzes, muitas luzes, para que ele pudesse compreender aqueles ensinamentos. E dando luzes para ele, selando na inteligência dele essas luzes, quando manifestava sobre o supremo querer. Porque para ele ocupar um grande trabalho, que era a publicação destes escritos, um grande trabalho de muita responsabilidade, dependendo como ele fosse falar sobre isso, poderia atrapalhar ou não. Por isso, Jesus estava ali, atento, dando atenção a ele. É necessário dar-lhe muitas luzes. Jesus via que era necessário dar-lhe muitas luzes para ele compreender, dar sabedoria para que ele, como ele faria, como ele ia passar, ia fazer, né, ia fazer essas publicações que eram difíceis. E como Jesus dando luzes porque ele encontraria ia lidar com muitas dificuldades, contrariedades, né? Então, porque entre os padres, né, os sacerdotes da casa onde ele morava, ele ia ter que falar com o bispo, conversar com o bispo e falar sobre a importância desses documentos. Jesus estava dando luz, muitas luzes, para bem compreender, para poder passar, explicar para os padres, o bispo, poder passar com muita clareza.
aquilo que tudo que Jesus revelou para ele tinha que ser com muita clareza, para não surgir coisas distorcidas, né? Então, segundo essa clareza, com a qual seria exposto esse, essas publicações com palavras, deveria ser exposta essas publicações com palavras simples e claras, que todos poderiam compreender, entender. Assim não encontrará tanto empecilho para publicar. E ele foi indicado, né, foi escolhido, ele se manifestou, né, com boa vontade, né, se manifestou para publicar, para fazer essas publicações, que ele ia tomar a frente dessas publicações, porque ele era muito conhecido entre os padres, tinha obra social, tinha muita influência no meio dos padres, era muito ativo e precisava de alguém assim que se expôs, que se apresentou com boa vontade e confiava, confiava nesses escritos, amava, né, o que ele ia fazer. Então, como ele era um padre ativo, né, e veio com boa vontade para fazer essa divulgação, né? Porque ele, com seu verdadeiro amor, e acreditava muito nos escritos, e precisava passar, passar em todo esse processo, Jesus estava ali para dar apoio para ele. E Luísa escrevia tudo que Jesus falava. Às vezes Jesus falava mais, mais que ele falava, e Luísa às vezes não queria se dispor daquilo, queria que as pessoas ficassem sabendo, que às vezes ele mandava ela escrever sobre coisas que de sua intimidade entre eles. E poderia as pessoas não entender. E a divina vontade é tudo. A divina vontade, para ela ser conhecida e amada, compreendida, trazendo isso para nós também, Jesus traz o dom que é a nossa vida. Então, nessa nossa vida vivida, ela tem muitas intimidades também com Jesus. Em nossa vida, nós temos intimidades com nosso Jesus na nossa vida, durante nossa vivência na divina vontade. E essa intimidade, às vezes, Jesus quer que a gente exponha. E, às vezes, é exposto. Às vezes, Luísa escrevia bastante coisas de sua intimidade, mas não escrevia tudo. Ela mesma dizia que não conseguia colocar tudo. E às vezes também a gente não expõe tudo, mas expõe partes, mas expõe. Jesus, às vezes, o que ele pede, a gente tem que expor. Faz parte da obra de Jesus. Então, o que ele quer da gente é a mesma coisa que ele queria que Luísa fizesse. Nós que estamos na divina vontade, quando a gente vai falar, quando Jesus fala para a gente o que ele quer, os escritos vão ser publicados. E Jesus fala para ela, deixa eu falar por meio de publicações dos escritos, as suas palavras, os teus modos,
Isso já não foi, quer dizer, ela muitas vezes ela ficava angustiada, porque ela não queria que expusesse tudo da intimidade deles. Quando Jesus fala para ela que os escritos vão ser publicados, Jesus fala para ela para que ela deixe. Isso também ele quer de nós. Aí a gente pensa, já foi publicado naquele tempo que foi escrito, mas se já foram publicados, conosco aqui na Divina Vontade, fazer eles serem publicados através na nossa divulgação, daquilo que nós temos para divulgar o livro do céu, como podemos publicá-los, quer dizer, fazer a divulgação deles é a mesma coisa que tivesse publicando os escritos. Nós aqui, como leigos pequenos que estamos conhecendo e vivendo a divina vontade agora, como nós podemos fazer? Jesus facilitou tudo para esta geração, para que nossa parte agora, porque tem o como falar, como divulgar no Instagram, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Então, nós estamos também publicando novamente, né? Divulgando ou publicando novamente. São vários os meios que Jesus dispôs para a gente, para que fizéssemos conhecido estes escritos. Porque o que ele interessa, o que ele mais quer é que esses escritos sejam publicados, sejam conhecidos. Então, nós temos, nós na Divina Vontade, temos esses meios de entregar a Divina Vontade, não só escritos, mas talvez Jesus vai pedir também a nossa intimidade com ele. Jesus diz que os meios em que dispomos, qual é o meio que Jesus dispôs para nós, né? É os meios sociais da computação, os meios YouTube, Instagram, WhatsApp, né? Esses são os meios que nós podemos fazer maior divulgação, fazendo a divina vontade ficar conhecida. E são os meios que nós temos que são ótimos para divulgar. Esses meios nós vamos entregar não só a escrita, mas talvez Jesus pode pedir a nossa intimidade com ele, porque talvez vai vir uns irmãos que precisam conhecer isso, precisam saber disso, ter testemunho para acreditar também, que precisam entender como a gente faz, como a gente vive, como é praticada em nossa vida, a vida, o querer de Jesus. Às vezes, coloca em nossa mente um exemplo que a gente passou com ele, que é íntimo, que a gente tem que falar, para servir de testemunho, de exemplo para aqueles novos que estão chegando, que precisam ouvir e sentir que todos nós temos testemunho para dar, todos nós que vivemos na divina vontade temos nossos problemas e nossas intimidades. E tudo isso tem que ser exposto para que sirva de exemplo para aqueles que estão chegando a acreditar nas luzes e no amor de Jesus, que é tão grande por nós. Interessante também falar da gente, às vezes, né, essas pessoas no início não vão entender, mas vendo a nossa vivência no dia a dia, os nossos exemplos na divina vontade e nos entregando voluntariamente para fazer a vontade dele, né? Nós vamos passar para aquelas pessoas
é segurança, esperança. E muitas pessoas vão fazer perguntas que Jesus falou para ela: fique tranquila, porque são obras divinas, falou para Luísa, e fala para nós também. Fica tranquila, são obras divinas, sou eu que faço tudo. Isso para a gente também, que ficamos tranquilos, porque são obras divinas, e Ele que faz, não somos nós. Nós vamos só nos abrir, nos, nos entregar plenamente à vontade dEle, sermos obedientes e atendê-los, e atender à vontade dEle. Então, voltando ao Padre Aníbal, por que para ele ocupar um grande trabalho, que era a publicação desses escritos, dependendo como ele vai falar publicamente sobre isso, pode atrapalhar ou não. Por isso é necessário a assistência de Jesus ali. Jesus estar sempre com ele, dar-lhe muita luz para que ele compreenda, dar sabedoria para que ele, como ele vai falar sobre os escritos, né? Porque ele poderia lidar com dificuldades, encontrar pessoas que duvidariam, que poderia perguntar para ele. Como eu nunca soube nada disso, como eu nunca, na Bíblia, nunca ouvi falar sobre isso. Então, Jesus estava sempre ao lado dele, dando as luzes para ele, porque se ele encontrasse dificuldade, contrariedade de lidar com o sacerdote e o bispo, Jesus estaria dando luzes, muitas luzes, para que eles compreendessem, para que ele pudesse passar com clareza tudo que ele havia revelado para ele. E essa clareza tinha que ser com palavras simples, né, e muito claras, para que todos pudessem entender. Assim não encontraria empecilho nenhum para publicar as verdades, né, para fazer a publicação. Ainda que por si mesma essas verdades são claras, mas alguém poderia questionar. Então, por isso que Jesus estava sempre dando luz, a sabedoria, a mente dele, o que ele ia falar, o que ele ia dizer a respeito da vontade, do querer de Jesus, né? A minha vontade é luz que desce do céu. Tudo é luz. Se Santo Aníbal só ler os escritos para publicar, já era luz. Mas quando a gente explica em palavras simples e mais claras, a compreensão é melhor. E quanto mais claro a gente compreende, mais vontade e amor a gente quer explicar, a gente quer ensinar, a gente quer falar daquilo que vai nos invadindo, aquele amor de Jesus que é tão grande, vai invadindo toda a nossa mente, a nossa sabedoria para falar daquilo. Quando tem alguém que explica com mais clareza que Jesus está falando, produz mais efeito para a gente, para a nossa vida. Então, Deus estava dando a Santo Aníbal essa sabedoria o tempo todo, infundindo essa sabedoria nele. Só as palavras têm todo esse poder, mas como o ser humano tem dificuldades demais, é lesado para compreender o divino, o ser humano encontra-se com muito questionamento. Tudo ele questiona.
muitas oposições. Então Jesus dá as palavras certas para Santo Aníbal falar, dá as palavras na boca dele, para ninguém ter o que falar contra, para ele conseguir levar à frente esse trabalho, esse grande trabalho. Ele precisa de muita ajuda de Jesus. E Jesus nele fazendo, é Jesus mesmo nele fazendo o trabalho. Jesus deu luz, muitas luzes para ele saber o que falar, como ia falar. E Jesus dando luz de ação, para ele saber como devia agir. Luz de ação, para como ele sabia agir, para divulgar, né? Para a divulgação desses escritos. E ele dava, né? Como ele ia agir, quanta luz de Jesus pôs na mente dele, para ele saber falar, para ele saber agir, para ele também não ficar desanimado por causa das oposições e dificuldades. Jesus fez isso tudo para dar a ele ânimo. Jesus ainda fortalece o ânimo dele, dizendo: por isso o trabalho que te confio é grande, e eu te guiarei, estarei sempre junto de ti, para fazer que tudo seja feito segundo a minha vontade. Era ato de Deus. Jesus, quem quer a publicação desses escritos? É ele que quer. Por isso ele teve o tempo todo dando assistência ao padre, falando através do padre, né, agindo através do padre, pondo na boca do padre as palavras, né? Como é obra dele mesmo, ele teria essa compreensão de fazer do jeito de Jesus. Então, como é obra de Jesus mesmo, então, Padre Santo Aníbal, ele teria essa compreensão de fazer do jeito de Jesus, porque ele viu que era obra de Jesus, do querer de Jesus, que ele que queria essa publicação, para passar para pessoas fazer do jeito de Jesus. Ela tem que estar iluminada com a ajuda dele, com luzes dele. Ninguém faz nada sem estar iluminada com as luzes de Jesus. Por isso Jesus deu toda assistência, estava junto dele. E com a ajuda dele, Santo Aníbal foi fazendo tudo direitinho, dando muitas luzes na inteligência dele, para que ele fazer de acordo com o querer de Jesus, para fazer esse trabalho de acordo com a vontade de Jesus. Porque Jesus que era maior interessado, que queria. Jesus, para fazer esse trabalho, é Jesus que estaria o tempo todo iluminando. Que Jesus é que queria, né? De acordo com Jesus, do querer de Jesus, para fazer esse trabalho. Era ele que estava o tempo todo iluminando o padre para fazer esse trabalho. Ele guiava as mãos do padre, guiava a boca do padre, como ele ia falar, guiava os passos do padre, como ele ia, né, para onde ele ia primeiro, como ele ia falar, como ele vai fazer para publicar. Então Jesus estava ali junto dele o tempo todo. Então Deus daria toda a força necessária que ele precisasse para esse trabalho acontecer. Jesus dando toda assistência. É o próprio Jesus nele fazendo a obra. Durante todo o tempo, é Jesus que estava nele fazendo a obra. Quando a pessoa se dispõe a fazer uma coisa e obedecer, igual o padre Aníbal, né?
se dispôs com boa vontade, né, se ofereceu com boa vontade, esse padre se dispôs a fazer isso, ele usou da própria influência dele, que ele tinha. Por isso é que ele se dispôs, porque ele tinha muita influência. Ele tinha trabalho social, ele estava envolvido no meio do povo. Que ele se dispôs a fazer esse trabalho, ele realmente acreditou nos escritos e amou os escritos. E quando uma de nós, uma pessoa, se dispõe a obedecer a Deus, ela Deus coloca a mão por baixo, nos levanta, nos dá ânimo, nos dá luzes na nossa inteligência e abre os caminhos para que a pessoa possa realizar aquele querer dele. E depois Jesus abençoou para que tudo fizesse com sabedoria e amor. E aí logo veio a minha pequena alma retomando a palavra. Luísa sempre fala que está amargurada por ele querer publicar tudo. Ela ficava envergonhada por ter que contar a sua intimidade. E Jesus muitas vezes se entristece por poder dar e querer dar o seu amor e luz, seus benefícios para aqueles que não querem recebê-los. Ele se entristece, ele quer dar amor, quer dar benefícios, mas a pessoa não quer. Ele sem esperança de ser aliviado, de seu transbordar de amor pela criatura. Então ele se entristece muito, porque ele quer dar amor, quer dar as luzes, quer dar benefício, a pessoa não quer. Se tu soubesse quanto zelo de amor estou em torno da alma, quando vejo disposta a fazer meus atos, é minha vontade, antes que ela faça o ato, nele eu faço correr luzes e virtudes de minha vontade. Jesus fica tão feliz quando uma alma se dispõe, né? Se dispõe a fazer na obediência seus atos, na vontade, no querer de Jesus. Antes dos atos que aconteça com a vontade da pessoa, da alma, ele corre e faz correr a luz e a virtude da vontade dele naquele ato, a fim de que o ato tenha seu princípio sobre a virtude que contém a vontade dele. Então ele já vai e já santifica aquele ato, diviniza aquele ato com a vontade dele. E Jesus fica muito feliz e zela muito, com muito amor, aquela alma que está em obediência e se dispondo a fazer a vontade dele. Ele vê que esta alma se dispôs com obediência a fazer seus atos na sua vontade. Ele fica muito feliz. Ele corre, antecipa, fazendo correr a sua luz e a virtude da sua vontade, para que esse ato tenha o início da virtude, contém na sua vontade e se torne um ato divino. Conforme a criatura forma seu ato, a luz e a virtude divina, o investe conforme o ato da luz, né? Jesus investe, e conforme cumpre o ato da luz, sela sobre ele e torna-se um ato divino. A luz sela sobre ele, se torna um ato divino.
Jesus fica em gozo, em gozo de felicidade, na suprema bondade, ao ver a criatura possuir este ato divino. E o eterno Jesus, ante estes atos divinos, formado pela criatura na vontade dele, não sabe limitar-se, porque, sendo divino, deve recompensá-la com amor infinito, deve recompensá-la, a alma, com amor infinito e sem limites. Ele diz: vês quanto amor te guio, te acompanho, chego muitas vezes a fazer junto contigo o que fazes, junto contigo o que fazes, e para dar valor divino a estes atos, como sou feliz de ver que, em virtude da minha vontade, teus atos são divinos, similares aos meus. Não há distância entre o teu pequeno amor e o meu, entre tua adoração e a minha. Tudo é investido pela luz do meu querer eterno. Perde o finito e as aparências humanas e ganha o infinito a substância divina, transformando tudo junto a obrar Deus a obrar de Deus e da alma, e formam deles um só. Por isso Jesus diz: seja atenta, se eu vou em minha vontade, se eu vou em minha vontade, seja contínuo, quer dizer, que a alma seja atenta e tudo que é feito na vontade dele, que seja contínuo, para se tornar divino. Ele diz para nós, para Luiz e para nós: minhas filhas, os atos em minha vontade são mais que os raios solares, que ao olhá-lo, a vista se ofusca pela luz, não podendo distinguir mais nada. Fica como cega, né? Cega. Se a luz do sol tem tanta força, muito mais tem os atos feitos em minha vontade. Então, a luz do sol não tem força, mas os atos dele, os atos feitos na vontade dele, nem se compara, que tem muito mais força. A luz de minha vontade tem força para afastar o mal, o mal das criaturas, para não fazer coisas piores e impedir com a força de sua luz as ofensas chegarem até mim. Então, a luz da vontade dele tem muito mais força do que o mal, que faz para afastar o mal das criaturas e também para não fazerem coisas piores e impedir que o mal chegue até ele. Uma luz do sol que contém em si a semelhança do sol do meu Fiat Supremo, contém todas as cores e luz dela derivando de inumeráveis efeitos, as cores e luz derivando de inumeráveis efeitos que fazem sair bem, sem números as gerações humanas com a aparência de luz brilhante branca. Assim, o sol eterno de meu querer é só a luz de minha vontade dentro dela, que estão encerrados tantas cores. Todas as semelhanças divinas contêm efeitos infinitos e faz brotar fontes de amor, de bondade, de misericórdia, de potência, de ciência, todas as qualidades divinas. Por isso, obrar em minha vontade contém tal potência em harmonia,
que pode dar o repouso ao seu amado Jesus. Então, Jesus, tudo que faz a obra na vontade dele, contém potência e harmonia, que possa dar repouso ao amado Jesus. Então, tudo que é feito na vontade dele, se a pessoa se expondo, a alma se expondo, com boa vontade, obediência, a fazer toda a vontade dele, ele dá luzes, muitas luzes, para que possa tudo divinizar e a alma conseguir fazer a vontade dele, recebendo os efeitos, né, que está encerrado nele, as semelhanças divinas que contém os efeitos infinitos, que faz brotar fonte de amor. Quer dizer, se a alma encerra nele, na vontade dele, dentro dela dentro da vontade dele estão encerradas tantas cores, tantas semelhanças divinas, contendo efeitos infinitos para a alma, fazer brotar na alma fontes de amor, de bondade, de misericórdia, de potência, de ciência, todas as qualidades divinas. Por isso, o obrar na vontade dele contém a potência e harmonia para a alma, para que a alma possa dar seu repouso a ele, amado Jesus. Amém. Fiat.